orientar a tua igreja, o teu povo, mais uma vez. Nós que através do Espírito Santo do Senhor Deus, caminhamos nessa terra e aguardamos o resgate que está por vir. Que o Senhor meu Deus possa abrir os olhos daqueles que porventura ainda estejam dormindo, porque o dia está próximo. Ajuda-nos, pois, Senhor, a entender e a conhecer esse lugar onde estamos, que é a fronteira de uma nova era, a fronteira de um novo tempo, e este tempo, ó Deus querido, é eterno. Fala conosco através da tua palavra. Usa, ó Deus querido, meu coração, minha mente, ó Deus, as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, mas também a tua igreja, para que possa compreender, e essa palavra possa ir e surtir o efeito para o qual ela é enviada pelo Senhor Espírito Santo nessa noite. Eu te peço grato, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quando nós falamos de fronteira, quando falamos de mudança de um estado para outro, de um país para outro, é necessário lembrar, quando nós vamos para o extremo norte do país, ou para o extremo sul do país, existe ali, quando se muda de um país para o outro, uma aduana, uma fronteira, e ali nós temos que apresentar documentos cabidos, principalmente se nós vamos de mudança para outro lugar, isso seja inclusive através de aeronaves, seja através de meios terrestres. Quando você pousa ali, você precisa enfrentar essa fronteira, essa última fronteira. Você vai dar cabimentos, você vai dar explicações do porquê você veio, e alguma coisa na sua vida, ou muita coisa, vai mudar a partir daí. Eu gostaria, irmãos, nós que lemos esse versículo, principalmente na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, especificamente o verso 6, que diz: e agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo aqui a respeito de um tempo, quando ele escreveu aos irmãos lá em Tessalônica, que os irmãos estavam ansiosos, pensando que já era a volta de Jesus para aquele tempo, e as pessoas aproveitavam o medo que habitava também junto com aqueles irmãos, e dessa forma inventavam e marcavam data para a volta de Jesus, mas ainda não havia se cumprido, segundo as Escrituras Sagradas, o que o Senhor Jesus nos deixou no capítulo 24 de Mateus, no livro de Zacarias, capítulo 14, que fala sobre o milênio, que fala sobre o advento do Messias, no livro do profeta Isaías, no livro do Apocalipse, nas epístolas de Paulo. Não havia se cumprido ainda o que o Senhor havia dito a respeito da sua volta. Então, Paulo adverte os irmãos que ainda não era chegado o momento do Senhor. Haveria de se cumprir ainda alguma coisa, a igreja ainda avançaria, muitas vidas seriam transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Esse Evangelho que eu quero vos trazer, e peço ao Senhor Espírito Santo que me oriente como Ele sempre faz, porque é o nosso amigo, e é a respeito dele que eu quero falar. Nós temos um amigo, e se eu desse nome a essa mensagem, eu diria exatamente isso: há um amigo nos aguardando para cruzar a fronteira. Esse amigo é o Senhor Espírito Santo, porque quem tem Ele sabe todas as coisas, não fica enganado, não teme o que possam lhe dizer ou que o homem pode fazer. Ele não se assusta, porque ele tem ao seu lado o amigo que conhece o país para onde nós vamos. Ele foi enviado por Jesus, ele nos leva a Deus. Aliás, ele é o próprio Deus. Esse é um amigo fiel que esta noite nós queremos engrandecer e louvar o seu nome. Irmãos, a vida de todos nós é como se nós estivéssemos numa viagem. Do início ao fim das nossas vidas, todos, sem exceção, nós estamos numa viagem. Uma viagem, eu quero comparar aqui para vocês, nós fazemos viagem de carro, fazemos viagem de aeronave, a pé, a cavalo, mas eu gostaria aqui de fazer um comparativo
dessa viagem como se nós estivéssemos num ônibus ou num trem, mormente num trem. Queridos, durante essa viagem, nós atravessamos estações, e essas estações são o próprio tempo. Um ano tem 4 estações: outono, inverno, verão, primavera. Reinicia o ano, repetem-se 4 estações. A verdade é que nenhuma primavera, na vida de quem já tem, como eu aqui, 54 para completar 55 primaveras, nenhuma foi igual à outra, apesar da primavera ser a mesma estação. Nenhum outono foi igual, nenhum verão e nenhum inverno. Na verdade, nós estamos numa viagem, e essas estações que nós passamos na nossa vida correspondem ao tempo da nossa existência. Eu tenho falado algumas vezes que alguns de nós sobem antes, porque o trem já vem caminhando desde o início da humanidade, e ele vai parar lá no fim das eras. Há um condutor, e ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, ou seja, em todas as estações, até o final, ou os confins, ou concluir dos séculos, dos tempos, das estações. O Senhor comanda todas as coisas, queiramos ou não. Só que nessa estação, alguns entram outros antes, outros entram depois. É importante também saber, irmãos, que daqueles que conhecemos ao longo da nossa vida, como foi, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha avó, quando eu subi para essa viagem, eles já estavam lá. Para esses jovens que aqui estão, os nossos filhos, quando eles vieram à vida, nós já estávamos aqui. Mas é possível que, assim como aconteceu comigo, a minha mãe, o meu pai, já desceram em outra estação. É importante que nós saibamos que, mesmo estando nessa viagem, algumas pessoas nos acompanham. Muitos dos que nós conhecemos estão no mesmo vagão. Nós conhecemos amigos que caminham conosco por um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Estão conosco, sentados ao nosso lado, participam das nossas vitórias, dos nossos cursos, dos nossos medos, do nosso choro. Mas sem saber, às vezes, nós acordamos num dia e esse amigo foi embora. Às vezes nem deu explicação, mas chegou o momento, ele quis, às vezes troca de vagão, vai para outro lado. Alguns voltam outra vez. Nós temos visto como igreja pessoas que aceitam o evangelho, estão conosco, caminham conosco por um tempo, às vezes vão embora, vão para outro lugar, mas às vezes volta, às vezes nem dá tempo, o Senhor recolhe. A verdade é que nós estamos numa viagem, mas essa viagem, que é a vida, ela terá um fim. Ela vai chegar no fim. Quer seja para aqueles que descem antes do local de encontro, quer sejam para os que descem no local de encontro. A verdade é que para nós cristãos, e mesmo para aqueles que não são cristãos, há um momento de encontro. E esse encontro é o dia que nós vamos chegar numa estação chamada Juízo do Senhor. Todos chegarão ali. Quem desceu antes vai pegar outro atalho, ou uma aeronave vai levá-lo, ou ele vai ser levado com outra forma, mas a verdade é que ele vai estar lá. Todos um dia verão o Senhor que nos criou e espera por cada um de nós do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que durante essa viagem, desde o início da história da humanidade, um dos seres criados por Deus, ele quis ser não apenas igual a Deus, mas ele quis ser maior do que Deus.
Ele foi criado, assim como nós somos. Ele quis ser maior do que o dono de todas as coisas. E esse ser criou então a matriz do pecado. E essa matriz do pecado é chamada orgulho. Deus então, certamente, destituiu aquele ser que é Satanás, projetou, lançou abaixo, e desde aquela época ele começa a perseguir aqueles que vão herdar os céus e que têm a promessa de Deus de herdarem a vida eterna. No livro do Gênesis, nós vemos o Criador colocando em ação o seu plano de justiça para a salvação de todo aquele que não concorda com o pecado e a depravação de cada criatura. O triste e o terrível disso é pensar que muitas vezes nós, como homens e mulheres, caímos nessa armadilha chamada orgulho. Já viram alguém, você mesmo numa reunião como essa, ou numa fila de banco, quando todos estão na fila, alguém sempre se revolta? É o orgulho. Ele quer ser melhor do que o outro. Às vezes tem alguém, uma senhora, com uma criança talvez até de colo, uma criança especial, mas aquela pessoa, pelo orgulho que ele tem em si, ele julga-se melhor do que qualquer um. E ele então quer cortar a fila. Isso você encontra numa fila de caixa no supermercado, você encontra num banco, você encontra num local, num cartório. Sempre alguém quer tomar vantagem. Esse é o pecado original de Satanás, que coloca no coração do homem um orgulho. Mas infelizmente, eu tenho uma palavra real, machuca, mas é real. Mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus, o orgulho às vezes entra de forma sorrateira. Assim como o diabo, a serpente, tentou a Eva, que alcançou Adão, e assim toda a sua prole, tocada pelo orgulho, querendo ser como Deus, conhecer todas as coisas, saber de tudo, ou seja, aquilo que não lhe cabia, se meter aonde não devia, isso é orgulho, é o pecado original. Irmãos, eu temeria, claro que num momento como esse, a impressão que dá no nosso coração é que todos que aqui estão, se eu disser, levante a mão e glorifique a Deus, todos fariam. Se eu disser, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, é de se esperar que pela obediência no Senhor, todos fizessem. Mas temo dizer para vocês, pode ser que alguma alma orgulhosa não queira aplaudir o nome do Senhor, não queira glorificar o nome do Senhor, não queira se curvar diante do Senhor. Isso é o orgulho. Mas Deus, oh amoroso Deus, aleluia, e por isso a sua palavra mais uma vez vem essa noite para ir de encontro aos corações, dizendo: ei, eu sou o Senhor. Desce do teu orgulho, o Senhor vai voltar. Ele vem buscar um povo humilde, escolhido e de boas obras, um povo grato ao seu nome, um povo que não se cansa, à semelhança dos anjos, pelo menos enquanto estiver acordado, em cantar diante do Senhor: santo, santo, santo é o Senhor Deus, Jeová dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só isso, irmãos, já é um indício para que a igreja aqui presente saiba que você está na presença do Senhor, e está escrito na sua presença, no seu templo, todos dizem aleluia. Alguns lembraram, no seu templo, todos dizem. Esse é o lugar, irmãos,
aonde é testado os que servem a Deus e os que não servem a Deus, aqueles que se moldam, aqueles que estão do lado dos seus irmãos, mas os suporta, como em Gálatas 4, carrega as suas próprias cargas, mas também carrega a carga do seu irmão, sabendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Nessa viagem, irmãos, é muito importante. Pessoas vão sentir falta depois dos seus amigos, dos seus irmãos. O ser caído, chamado aqui Satanás, por inveja do amor de Deus para com a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu o que eu acabei de dizer, irmão? Eu vou dizer de novo, porque o diabo, Satanás, ele luta contra essa palavra que está lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de uma forma tal que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu vou dizer para você, se entrasse aqui nessa noite um bandido, aquele que assaltou, eu escutei essa semana alguém dizendo que estava revoltado, chateado, porque encostou o seu carro, o seguro tinha vencido, entrou num determinado lugar, não sei se foi restaurante ou supermercado, né? Restaurante, né? Para comemorar alguma coisa. Quando voltou, alguém embriagado. Isso é o mundo, irmão, ou não é? É, né? Bateu no seu carro, acabou com o carro, perdeu o carro, justo quando havia terminado o seguro. O crente nessa hora diria o quê? E se essa pessoa bateu o carro, agora eu vou fazer uma conjectura aqui, tá? Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Esse alguém que bateu o carro é um filho de um irmão, desviado do evangelho, bebeu, encheu a cara, achou que o mundo é atraente demais, bateu nesse carro, olhou de um lado, olhou do outro. Talvez a sua mãe orando lá na igreja, Deus deu o livramento, ele saiu dali e diz: agora eu quero servir a Jesus todos os dias da minha vida. Eu estou fazendo uma comparação aqui. Essa pessoa que trouxe o mal, que trouxe a angústia sobre a vida do outro, se fosse, imaginem, amanhã ou depois vai dar o testemunho na igreja, e eu tenho um testemunho semelhante a esse que eu conheço, de Narciso Lemos de Almeida, mas esse eu estou conjecturando, e vai dizer: irmãos, um dia eu estava assim e assim. Sabe por quê que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aqui, nesta casa de oração, e através da internet, no altar, na banda, tem aqui ex-ladrão, prostituta, traficante, mentiroso, enrolão, enrolou marido, enrolou esposa, fez coisa errada lá no escurinho, consumiu droga, mas encontrou Jesus. Oh, eu vi alguns irmãos lá entendendo. Encontrou Jesus. Aonde Jesus chega, o coração muda. Sim ou não? Jesus, não existe salvação sem transformação. Jesus transforma. Aí agora imagina, essa pessoa vem dizer: pastor, eu quero uma oportunidade para dar um testemunho. Um dia, lá em São Paulo, Zona Norte, eu estava assim, deixa eu parar de dar data, assim, acabei com o carro, fui embora, fugi, escapei da polícia, cheguei em casa, encontrei minha mãe orando, disse para ela que queria Jesus, todo machucado, acabei com o meu carro, e agora estou aqui para a glória de Deus. Imagina se houvesse essa pessoa, é um servo de Deus, que foi penalizado, teve o seu carro estraçalhado, está ali no meio agora. O que é que você espera dessa irmã? O que é que você espera dele? O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Sim ou não? Se é verdade, digam amém.
Isso é evangelho. Isso é evangelho. É o perdão de Deus para o mundo. Mas Satanás, ele entra sorrateiramente nos corações. Ele vai dando um bem, dá outro, dá um carro, dá pessoas, dá serviço, diz: isso é seu, isso te pertence. E a pessoa nem ora mais agradecendo a Deus, nem engrandece ao Senhor. Satanás entrou com esse pecado, que eu estou hoje pondo o dedo nessa ferida, para que você seja libertado. A palavra do Senhor é luz, e Ele está falando certamente a muitos corações, e muitos vão se identificar, e vão sair das trevas, e vão voltar para a luz. Satanás é quem coloca esse ódio no coração, essa revolta, para dizer: tomara que morra, tomara que se acabe, tomara que dê errado, tomara que não dê certo, eu não suporto aquela pessoa. Mas Jesus nos ensinou outra coisa. Jesus é o plano perfeito. Aleluia. E Ele ensinou lá na cruz, quando um ladrão, dizia: desce, tu desce dessa cruz se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. Do outro lado, Jesus calado, não praguejou, mas o outro do lado disse: Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. A resposta de Jesus foi a resposta que ecoa até o dia de hoje, e que em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo me impulsiona para desfazer tranqueiras na vida de muita gente, pensando que vai ser arrebatado, mas não vai, está indo para o inferno. Mas hoje Deus muda o teu cativeiro, Ele tira da tua boca a palavra de maldição e coloca a palavra de bênção de Jesus. Pai, perdoa, porque quem erra não está sabendo o que faz. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso. Todos aqueles, olha só, o inimigo com inveja do amor de Deus, porque todos que escolherem ficar do lado do Senhor vão morar um dia com o Criador. Mas Deus, Ele intentou, irmãos, os seus intentos malignos, para levar consigo o maior número de criaturas humanas para estarem juntamente com Ele, para o castigo eterno que está por vir. Já tem gente dizendo que a sua vida é um inferno, mas não tem ideia do que é um inferno. Você encontra pessoas, esses dias eu fui fazer uma brincadeira tão simples, falei: essa máscara perturba a gente, né? A pessoa disse desse jeito, abaixou a máscara: eu estou vivendo um inferno. Esse inferno do cão, desse jeito, irmão. Falei: Jesus, eu estou vivo. Tá não, ainda não. Você não deu vontade de dizer, eu não disse. Dizer: você não sabe o que é o inferno. O inferno está por vir. Mas o inimigo, Satanás, ele faz com que muita gente, eu vou dizer mais uma vez aqui, irmão, porque Jesus faz um negócio maravilhoso, viu? Ele permite umas coisas, do céu. Às vezes tem gente que não consegue ficar um minuto de pé para adorar a Deus, mas estão ficando. Aqui do lado tem um cartório. Esses dias eu vi pessoas ali, deu dó. Mas quando eu tive dó, que fui dizer alguma coisa, deu vontade de parar o carro, que estava o carro parado ali no hortifruti, falar: você não quer vir aqui com uma senhora, com uma criança? O Senhor falou no meu coração: faz isso não, deixa eu agir. Porque são desses que na minha casa nem levanta a mão para me adorar, vai ficar no sol para saber que eu sou Senhor. Usando máscara, álcool gel, respirando às vezes o próprio gás carbônico, porque não agradece ao Senhor pelo oxigênio que o Senhor dá, pela bênção que Deus dá. É por isso que qualquer chance que eu tenho, eu faço uma festa e digo glória a Deus, porque do outro lado, de outra forma, eu estaria sendo usado pelo nosso inimigo Satanás. Mas olha aqui, no Novo Testamento encontramos fartas advertências, irmãos, do que está por vir. Fartas advertências. Não obstante, a Bíblia, o mundo cinematográfico, produz centenas de filmes que dão mostra do que é inevitável. O inimigo de Cristo, o homem do pecado, aquele que se opõe a tudo que se chama Cristo, e você sabe o que eu estou dizendo,
O homem do pecado está por vir, é chamado o anticristo. Ele se opõe a tudo o que Jesus diz ama, ele fala odeia. Jesus fala perdoa, ele diz guarde mágoa. Veja só, mas ele não veio ainda. Mas o homem do pecado, ele se opõe a tudo que se chama Cristo. Mas eu quero dizer para você, ele ainda não se manifestou. Mas nós lemos aqui, o espírito do anticristo já está manifestado. Já está manifestado. O Senhor fala, abraça, ele diz, separa. O Senhor diz, viva com as coisas humildes. Ele diz, não, veste uma camisa com marca e suplanta os outros. O Senhor diz, distribui com os pobres. Ele fala, não, eu vou juntar para mim, os pobres que se lixem. O Senhor manda, vai até os confins da terra. O anticristo diz, não saia do seu lugar, seja crente em casa. É o espírito do anticristo. Ele breve se apresentará. Está desesperado para levar consigo desavisados, desobedientes à palavra de Deus, a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Eu quero dizer para vocês, e Paulo estava dizendo isso para os irmãos lá em Tessalônica, só vai acontecer quando for afastado, tirado dessa terra, aquele, está escrito assim, somente há um que o impede. Na King James está escrito dessa forma, somente tem um que está resistindo, tem um que resiste, tem um que não deixa o homem do pecado aparecer, porque quando o homem do pecado, que é o anticristo, aparecer, vai iniciar a tribulação que é de vir sobre a terra, e está escrito na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 24, que nunca houve, irmãos, dizia ontem o pastor Edson aqui, o mundo já passou por tanta epidemia e pandemia, que faz o coronavírus parecer fichinha. Para vocês terem uma ideia, o aborto mata 40 milhões de vidas por ano. O Covid não alcançou isso, mas nem de longe. Só o aborto. Eu não estou falando aqui das crises que houveram. O aborto encabeça essa sessão. As mulheres se dizem livres, têm o seu próprio corpo. Isso é o espírito de Moloque. Estão ofertando a Satanás. Irmãos, 40 milhões de vidas é muita coisa. É muita coisa. Todo ano. Mas, dizia aqui o nosso irmão Edson, e eu quero trazer também, porque a palavra do Senhor antes já havia dito, nunca houve e não haverá tribulação como aquele dia. Irmãos, as pessoas estão angustiadas, estão revoltadas, cheias de ódio, ninguém suporta mais ninguém, as famílias não se suportam. Eu fui numa reunião, me perdoem, eu não vou dizer detalhes, mas fui numa reunião de pais e mestres nessa semana, e a professora, as lágrimas escorriam do seu rosto, falou, olha pai, eu não vejo a hora dessas crianças voltarem às aulas. Tem adolescente que já entrou num estado chamado niilismo. Nada existe para ele. Não é, nem deixa de ser. É um nada, sabe o vegetal? A tecnologia através de internet e mais algumas influências do lado do Japão e China prende eles num jogo que eles não querem. Eles não têm mais perspectiva de futuro. Não querem ir para a escola, acham ruim de ficar em casa, revoltam-se com os pais, não gostam de falar com pessoas, se fecharam dentro de si. Aquela educadora que não é crente disse, eu estou pasmada, 1 ano, acabou com a cabeça dos nossos adolescentes. E eu dizendo, Jesus, glória a Deus pelos cultos, glória a Deus pelo grupo de adolescentes juniores que nós temos na igreja. Aquelas crianças, irmãos, choram e vejam bem, estão de uma forma tal. Vai voltar agora no colégio. Se um amiguinho disser, eu estou com medo que ele tem Covid, aquela criança vai para uma quarentena, numa sala, fica sozinho, assistindo aula ali. Irmãos, isso é terrível, isso machuca a mente de uma criança. Alguém dizia, qual a perspectiva? Porque eu e você que somos mais vividos,
Nós vivemos lá na década de 60, 70. Nós esperávamos e tínhamos perspectiva de futuro. As crianças de hoje, perspectiva de que futuro? Que futuro? Vai estudar? Não sei. Vai poder comprar? Não sei. Vai poder abrir uma loja? Não sei. E esse emprego vai funcionar? Não sei. Vai poder viajar? Não sei. Posso fazer plano? Não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para os nossos juniores, adolescentes, irmãos, servos de Deus. Deus tem preparado para nós banquetes no deserto, e Ele está fazendo este negócio acontecer em nossas vidas. Não temas, porque o Senhor ainda é conosco. Mas o anticristo vai arrebatando pessoas e roubando. Eu sinto e vejo, irmãos, neste lugar mesmo, pessoas morrendo na fé. Já vão cruzando os seus braços, abaixando. Se pudesse, escorria pelos bancos e ia embora, e talvez nem voltava mais aqui. Ei, mas eu quero dizer, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Jesus vem, e Ele vem levar um povo escolhido e de boas obras. Aqueles que, como esses que aí estão, ainda louvam o seu nome, e ainda engrandecem o nome do Senhor Deus, Jeová dos exércitos. Eu queria, a hora não nos deixa mais, mas eu gostaria muito de ir mais além. Mas quero dizer para vocês, tem um que detém. É isso que Paulo está querendo dizer. Só tem um que detém. Esse é o Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha lá, vocês, meus irmãos, via internet, vocês aqui também. Há uma fronteira, e essa fronteira se chama tempo. Mas o Senhor, Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é o último que resiste. Está escrito, nós acabamos de ler. Quando Ele sair com o seu povo, o anticristo aparecerá, porque o seu espírito já está agindo. Foi passado de março do ano passado para março desse ano a agenda global, para ser discutida. Governo único, nova agenda de juventude, família e ecossistema. E a moeda. Tanta coisa que eu não quero aqui falar, mas já está para se discutir. O máximo dado é do ano de 2028 a 2030. Irmãos, eu não estou aqui, nem quero marcar data de maneira nenhuma, mas eu quero dizer, tem um que ainda resiste. Só falta ele sair dessa terra, para o caos total se instalar aqui. Não existe mais fronteiras. No livro de Ezequiel, capítulo 14, você vai ver. Está escrito que o Senhor vai voltar. Mas antes disso, o Senhor Espírito Santo vai agir num rapto, levando a igreja para apresentar diante do Senhor. Esse Espírito Santo que ainda resiste, ele mora num lugar aqui na face da terra. Me diga você, onde é que ele mora? Aleluia. Eu vi algumas dezenas dizer aqui, ó. Teve uns que comem assim, eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguns que têm a certeza de que ele mora aqui, 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 aqui. O Espírito Santo, a resistência mora aqui dentro do meu e do teu coração. Esse faz toda a diferença. Está escrito que Jesus vai voltar. O mundo vai se desesperar. Está escrito que os olhos nas órbitas cairão. A carne será consumida, a pessoa ainda estando de pé. Irmãos, eu vou dizer para vocês. Uma bomba atômica já faz isso. Mas nós já temos bombas nucleares. Mas o Senhor, antes disso, nos terá tirado dessa terra. Aleluia, você faz muito bem. Engrandeça o Senhor Espírito Santo. Ele é teu amigo, Ele está contigo, está conosco. Não tema vacina. Quer tomar vacina? Tome. Não quer tomar? Não tome. Sabe por quê? Quem comanda a tua mente, crente, o crente, é o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo está cheio de medo. Eu preciso da vacina, e outra, eu não quero essa vacina vai matar. Eu vou dizer para você, eu vou dizendo glória a Deus, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Aleluia, o Espírito Santo ainda comanda a igreja, está conosco nessa noite, nesse lugar, para te fazer e me fazer mais do que vencedor. O tempo se foi, querido, mas eu quero te convidar a ficar de pé.
Certamente que eu queria concluir essa palavra, mas o tempo acabei extrapolando aqui. Mas quero dizer para você uma coisa. Aleluia. Você tem certeza do Espírito Santo na tua vida? Eita. Será que vai acontecer? Vai girar? Ele vai te livrar? O Espírito Santo está aí. Eu quero, irmãos, sem mais delongas, sem medo algum, dizer aos meus irmãos aqui, nessa noite: quem tiver na dúvida, eu quero muito orar por você. Eu não vou te expor a vergonha alguma não, mas eu quero orar, porque o Senhor Espírito Santo é Ele que tem me falado. Muitas vidas já não caminham ao lado do Senhor Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei? Eu dizia hoje lá em casa, uma reunião familiar. Sabe quando você sabe que tem o Espírito Santo? Quando você pega o seu celular, você pode ir em qualquer lugar e não vai sentir vergonha. Quando você entra no banheiro, você entra num quarto, você entra numa casa, você entra num lugar e você não vai sentir vergonha. Quando você não descobre o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e você sabe que está guardadinho para o Senhor, é jardim fechado, é teu. Quando você não afanou o que não é teu, quando você não disse, está ali, não tem dono, é meu, achado não é roubado. Quando você é justo e pratica atos de justiça. Quando você sentir ânimo para orar. Pastor, mas eu não consigo orar. Quer aprender a orar? Ore. Aleluia. Dá um gozo tão grande. Você começa a se sentir, eu não vou dizer aqui, irmãos, o melhor não, mas você se sente um super-homem, uma super-mulher. Você fala, mas não pode ser eu. O que é que está acontecendo? Eu nada temo, nada temerei. Cantando mesmo, porque tem gente que canta, nada temerei, mas tem outros que canta, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. A fronteira está diante de nós, mas nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Eu quero muito que você, irmão, eu vou orar por você. Se porventura houver alguém que ainda não é crente, quer aceitar Jesus Cristo, tem alguém entre nós, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Alguém que ainda não é crente, eu tenho uma certa urgência em fazer isso. Alguém que ainda não é crente, aqui nessa nave do templo, e quer se juntar àqueles que nessa semana aceitaram o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua vida está transformada, e a sua melhor vacina já foi injetada na sua vida. Alguém entre nós, alguém via internet, manifeste-se aí, nós entraremos em contato com você. Mas eu quero dizer, eu estava tão ansioso para chegar nesse momento e dizer, irmão, levanta, aleluia. Não fica contando, se alguém te enganou, dizendo, ele não vem mais, ele vem. Nós estamos na fronteira. Daqui a pouco vai passar a revista. Você precisa ter o Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei que tenho? É quando você sente a felicidade e o gozo do Senhor Jesus na sua alma, na sua vida. Você sente satisfação e sabe, se Ele vier agora, eu vou subir. Eu vou orar por você, irmão, por você, irmã. Mas eu quero que você repita comigo essas primeiras palavras. Se tiver com vergonha, não tem problema não. O Espírito Santo de amor hoje abriu a chancela, abriu para que aqueles medrosos, que se continuar medroso, vai ser o primeiro a ficar, porque está escrito, os covardes ficarão de fora. Mas você hoje vai passar a ser valente. Eu não vou chamar aqui na frente, porque está a covardia, onde chega o orgulho e o pecado. O homem, como Adão, se esconde de Deus. Mas a partir do próximo culto, você já vai estar se lançando. Eu quero trabalhar para Jesus, eu quero gastar o meu tempo no Senhor Jesus. Não importa o que digam, não importa se Tiago não me entenda, se Pedro me traia, se Judas me vender. Mas o importante é que eu sei em quem eu tenho crido. O Espírito Santo está ao meu lado. Eu vou orar por você, eu vou orar por cura espiritual, para que o Senhor Espírito Santo tire desse coração. Quem é mais antigo, pastor, não sei se o senhor lembra, tinha aquele livrinho do coração. O coração era bonito quando entra Jesus, mas daqui a pouco começa com as coisas dessa vida, vai entrando
pavão, que é o orgulho, entra o sapo, que é a sujeira do pecado, vai entrando tudo quanto é sorte de sujeira, e o rosto vai mudando, a cara vai mudando, não quer mais estar junto, mas onde tem Jesus a gente já vê no rosto a felicidade estampada, onde está o Espírito Santo, já no rosto já aparece, e em nome de Jesus, muitas vidas serão transformadas nessa noite. Cadê os fortes e valentes que creem? Levante a mão e diga comigo: eu creio. Sob a vossa palavra, valente do Senhor, ore comigo, para que o Senhor nosso Deus venha extirpar dos corações tristes, angustiados, daqueles que já não sentem vergonha, que voltem a sentir vergonha, daqueles que não têm mais o poder de Deus, para que sintam o poder de Deus a partir dessa noite. Você também, via internet, eu vou começar. Eu gostaria muito que você repetisse essa oração comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu chego diante do Senhor. Eu ouvi a tua palavra e preciso do teu perdão. As minhas forças não são grandes, mas o Senhor é que me fortalece. Olha em mim, veja o meu coração, vê se há algum espírito mau. Limpa-me, ó Deus, guia-me, ó pastor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, porque eu não posso, meu Deus, o meu nome não tem peso, mas no teu nome há poder. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua correção, a tua atenção, o teu cajado é que conforta a minha alma e me fará escapar do dia do juízo. Ó Deus, ajuda-me como o Senhor a perdoar os meus irmãos e olhar para mim mesmo, perdoando as minhas próprias mazelas, pecados, erros. E se eu me humilhar, aleluia, diante do teu altar, conforme a palavra do teu filho, a promessa é que o Senhor voltará para mim e não haverá acusação contra mim. Por isso eu louvo o teu nome, por isso eu engrandeço o teu nome, por isso eu busco nova vida, por isso quero ser voluntário, ó Deus, para engrandecer o teu nome na tua casa diante do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, meu Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade, pelo alerta, ó Deus, que vem sobre nós. Senhor, não há dia nem hora marcada, será um dia de surpresa, mas o Senhor está por vir, e somente o teu Espírito Santo é a garantia de que seremos tomados. Ó Senhor meu Deus, volta, traze, ó Senhor, para as nossas vidas, para a vida dos meus irmãos, que oraram nesta noite, dessa forma, humilhados, uma nova vida. Coloca um novo anel, novo calçado, nova veste. Levanta, Senhor, dai novo ânimo, prepara para se encontrar contigo. Ó Deus, a ceia está próxima, o dia de encontrar com o Senhor, de prestar contas nessa terra mais uma vez contigo está próximo. Prepara esses corações, tira o rancor, tira a angústia, as palavras agravantes, ó Deus, e que nós possamos todos olhar para o Senhor. Eu quero te louvar, ó Pai querido, porventura pelas vidas que tenham se convertido ao teu evangelho, através dessa transmissão, online ou posteriormente, que o Senhor as alcance, perdoando os seus pecados, suas falhas, ó Deus, e em nome de Jesus, escreva o seu nome no livro da vida, no livro da chamada do Cordeiro do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus
já transformou, creia, minhas trevas em luz. O que ele fez? Ele estendeu a sua mão para mim. Pode dizer para você. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. Olha o canto novo. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu a sua mão para mim. Cante confiante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. Você está de pé, creia em nome de Jesus. Pastor, e se eu cair de novo? Ele te levanta, mas não fica prostrado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui chamar meu irmão. Cadê? Quem que vai? Tem um hino final? Ah, Bianca, vem chegando aqui, Bianca. Eu vou impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. E se você quiser louvar conosco mais uma vez, vai ser tão bom. E nós vamos embora para as nossas casas, sabendo que tem um amigo na fronteira, e ele vai nos passar do lado de lá do Jordão. Nós vamos atravessar, e o céu é o limite para nós. Você pode dizer amém? Amém? E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus eterno Pai, as doces e fiéis consolações do Senhor Espírito Santo nunca se aparte da tua vida. Diga mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Meu maior
Deus. Muito obrigado, irmã Aldir. Mãe da Daiane esteve conosco. Meus queridos irmãos, se nós não nos vermos outra vez aqui, nos encontramos do outro lado da fronteira. Até breve, em nome de Jesus. Deus abençoe.